Olá, queridos, graça e paz. Como é bom estar novamente conectado com vocês e juntos sermos edificados e fortalecidos pelo Senhor. Sou André Marcos, convido a todos a estudarem a lição de número 10, que tem como tema a resistência às heresias. O texto bíblico está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 16. O apóstolo Paulo era um misto de evangelista, missionário, teólogo, apologista, e a sua pregação era muito bem definida. Ele não permitiu a sua distorção. Ele se expressava claramente em suas pregações, e na lição de hoje veremos Paulo, um apologista. Qualquer olhar fora da ótica bíblica está errado. É oportuno ver a postura de Paulo contra estas heresias e aprender com ele. O primeiro ponto desta lição fala sobre o problema dos judaizantes. Os judaizantes surgem bem cedo. O evangelho nasceu no judaísmo, mas rompeu com ele em Atos capítulo 15. Paulo escreveu para combater a influência dos judaizantes que atacavam a fé cristã e perturbavam a igreja de Cristo. Os judaizantes tentaram levar os gentios convertidos de volta para o judaísmo. Diziam eles que se não circuncidassem e seguissem a lei de Moisés, jamais eles seriam salvos. Diziam que a fé em Jesus não era suficiente para a salvação. Acrescentavam à fé em Cristo as obras da lei. Os judaizantes pregavam uma espécie de sinergismo, uma cooperação do homem com Deus para a sua salvação. Paulo entendeu que a justificação pela lei anulava o evangelho. A justificação é pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Alguns nos dias de hoje tentam rejudaizar o evangelho. Trazem a presença de símbolos judaicos, colocam bandeiras de Israel dentro dos templos, as músicas judaicas, as danças e demais costumes como festas judaicas são acrescentados nos cultos. Isso pode levar alguns a se esquecerem que só há salvação em Cristo Jesus e que o verdadeiro povo de Deus é a igreja. De acordo com o autor da lição, não podemos varrer a cruz para debaixo do tapete. O único Cristo digno da nossa fé é o Cristo crucificado. E a salvação não vem pela lei, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O segundo ponto desta lição fala sobre o gnosticismo, um movimento esotérico. O gnosticismo pregava o dualismo grego e defendia a tese de que a matéria é má em si mesma. Por esta razão, eles negavam a encarnação de Jesus. Para eles, Jesus não podia ser humano e divino ao mesmo tempo.
Ao negarem a encarnação, negavam também a obra da redenção e anulava a cruz de Cristo. Paulo, porém, escreveu à igreja de Colossos para dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e que na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, bem como sobre o diabo e suas hostes. Precisamos ter muito cuidado com as mensagens que desviam o foco da pessoa bendita de Jesus Cristo e de sua obra redentora. O gnosticismo pregava que o homem chega a Deus através do conhecimento e assim criava uma aristocracia espiritual, diferente dos ensinamentos das Escrituras. Paulo afirma que o verdadeiro mistério e o verdadeiro conhecimento estão em Cristo Jesus. Além do gnosticismo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, adverte à igreja sobre outros 3 inimigos que estavam tentando minar a fé evangélica. Esses inimigos ainda rondam as igrejas em nossos dias. Que inimigos são esses? O legalismo. O legalismo mascarado de profunda espiritualidade é uma negação da verdadeira fé cristã. Ele põe sua atenção em formas, ritos e cerimônias, em vez de focar-se na pessoa e obra de Cristo. Ele está mais preocupado com a aparência do que com a essência. Dá mais atenção ao método que ao conteúdo. Dá mais importância aos ritos sagrados que à sinceridade do coração. Paulo exorta a igreja: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Os fariseus eram os legalistas nos tempos de Jesus. Eles tinham uma apresentação impecável diante dos homens, mas, aos olhos de Deus, eram desprezíveis. Acautelemo-nos para que o caldo mortífero do legalismo não nos contamine. O misticismo. Estava entrando na igreja de Colossos uma fé mística e sincrética. Os crentes estavam sendo influenciados por uma pregação eivada de heresias. A palavra de Deus estava sendo deixada de lado. E os crentes estavam cultuando os anjos em vez de cultuar a Deus, e fundamentando essa prática herética em visões. Nossa prática cristã precisa estar calçada na verdade revelada e não em sonho, visões e revelações forâneas às Escrituras. O misticismo está tomando de assalto algumas igrejas chamadas evangélicas em nossa pátria. As pessoas deixam as fileiras do misticismo pagão e se tornam cativas de outras práticas místicas com uma linguagem evangélica. Os crentes imaturos precisam de pontes de contato para desenvolver sua fé. Sal grosso, água ungida, óleo santo. O apóstolo Paulo diz que essa prática mística
que não retém Cristo não passa de carnalidade. O ascetismo. O ascetismo é a privação de coisas legítimas com o fim de agradar a Deus. O ascetismo pensa que a santidade tem a ver com o nosso esforço de privar-nos das coisas que Deus criou. Na busca dessa espiritualidade autoconstruída, muitos se flagelam, outros castigam seu corpo com escassez de pão e ainda outros fogem para os mosteiros. O cerne do ascetismo constitui-se em: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. O apóstolo Paulo diz que este rigor ascético é o preceito e doutrina de homens, é culto de si mesmo e falsa humildade, e não tem valor algum contra a sensualidade. O terceiro e último ponto dessa lição fala sobre a grande intervenção de Deus na história. Jesus veio na plenitude dos tempos. Mais tarde, alguém dirá que ele é o clímax da revelação. Na transfiguração, ao tirar Moisés e Elias de cena, Deus disse para ouvirem a Jesus. Segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Por isso, Cristo é tudo em todos. É a expressa imagem de Deus. Imagem no grego é eikon, que significa espelho. Jesus é a face de Deus. Vê-lo é ver o Pai. Nada era maior que Jesus. Isto era o antídoto contra as heresias. Ele combatia tenazmente qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo. Devemos ter muito cuidado com doutrinas de homens que pregam um Cristo insuficiente. A pessoa é salva, mas fica presa a demônios, de maldição de palavras, de maldição hereditária. Nesta visão, o salvo precisa de outra coisa além de Cristo. Eis as bases das heresias: Cristo e algo mais. Culto em que Cristo não seja o centro, cântico em que Cristo não seja glorificado, pregação em que Cristo não seja anunciado, é tudo problemático. Isso deve ser repensado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho e espero vê-los novamente na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor.